TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde a todos os presentes. Iniciaremos agora a 7ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o tema muito importante, de bastante relevância aqui para o nosso município, para a nossa amada e querida cidade de Campinas, é a ILUM, Escola de Ciência. E para tratar desse tema de tanta importância, nós estamos aqui com o Nelson Studart, coordenador acadêmico da ILUM, Escola de Ciência, vinculado aí ao CNPEM, Nelson? Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, por nos atender nesse chamado e nesse assunto aí de tanta importância aqui para a cidade. E também o Adalberto Fázio, diretor também do CNPEM, e que vai fazer uma apresentação sobre a ILUM, para ilustrar e para conseguir passar para nós as informações que eu já havia feito no meu Instagram, nas minhas redes sociais, a respeito da importância do que é oferecido por essa Universidade de Ciência e Tecnologia, enfim, e com os jovens que hoje estão assumindo cada vez mais esse papel de importância, vinculado à parte de Ciência e Tecnologia, e depois exatamente para comentar a respeito do curso, do que eles vivem pela ILUM. Nós teremos o depoimento também do Glauber Nascimento de Oliveira, que é estudante de Ciência e Tecnologia da ILUM, e também a Lorena Ribeiro, que também fará aqui trará o seu depoimento, que também é uma estudante de Ciência e Tecnologia também da ILUM. Então, acho que vai ser uma reunião bastante proveitosa para que a gente consiga extrair o máximo de informações para passar para todos os nossos cidadãos aqui de Campinas, reitero e reforço, de assuntos de tamanha importância, tamanha relevância aqui na nossa cidade. Deixa eu só apresentar você também aqui, que eu não estou com o seu... da comunicação. Ah, tá. É que ela sentou aqui na mesa e eu acabei não te citando aqui, tá joia. Então vamos iniciar com as primeiras considerações aqui do professor Nelson. Suas considerações iniciais, Nelson, e mais uma vez, bem-vindo aqui à nossa reunião. Quiser falar aqui alguma coisinha? Obrigado pela oportunidade de participar dessa plenarinha, sobre ciência e tecnologia e sobre a ILO, Eu sou responsável pela discussão do modelo pedagógico, mas eu vou deixar com o professor Fázio, que é o diretor da escola, que ele vai explicar direitinho. Muito obrigado, professor Nelson. E agora o professor Fázio, que fará as suas considerações inicial e depois fará a apresentação para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a ILUM. Obrigado, presidente. Aqui é uma grande satisfação estar com vocês aqui. Dr. Ianco Melo, presidente de uma comissão importantíssima. Eu já participei de algumas pelo Brasil afora, dessas comissões de ciência e tecnologia, e eu fico feliz de Campinas dando esse espaço para a gente aqui. Eu vou fazer uma apresentação, Você está com a apresentação? Eu vou falando aqui, porque depois vocês me dizem o tempo, que às vezes os alunos sabem que de vez em quando eu passo um pouquinho, exagero, mas eu vou tentar aqui ficar dentro dos 15 minutos. Bom, uma coisa importante, faz parte de Campinas, está em Campinas o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é a maior infraestrutura de pesquisa abaixo do Equador. Abaixo do Equador não tem outra igual a essa daqui, E pode passar o próximo slide, Aqui, só para vocês terem ideia, o campus lá do CNPEM, ele tem os laboratórios, que é o mais conhecido, é o laboratório de luz síncrono, mas tem um laboratório de biologia, tem um laboratório de biorrenováveis, tem um laboratório de nanotecnologia e tem a ILUM, que é esse bacharelado em ciência e tecnologia, que é um bacharelado multidisciplinar, que eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente. O CNPEM é uma organização social, que é uma organização social que tem... o nosso contrato é com o Ministério de Ciência e Tecnologia,
né? E temos o MEC como interveniente, que é aquele que dá apoio particularmente à ILUM, Escola de Ciência. Então, essa é uma configuração, né? Para aqueles que não sabem, a organização social é como se fosse um setor privado, só que a gente tem um contrato com o governo e o nosso orçamento, né, ela vem do Ministério de Ciência e Tecnologia e da ILUM, em particular, do Ministério da Educação. Obviamente que a gente tem apoio das outras instituições, né? Por exemplo, a FAPESP dá um apoio muito grande, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a gente pode definir assim 4 grandes eixos no CNPq. Um, que é a pesquisa interna que é feita pelos nossos pesquisadores, né? Tem outro que é atendimento aos usuários externos do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, o ano de 2024, nós recebemos mais de 2.000 pesquisadores no CNPq, ou seja, eles vão ao CNPq fazer o seu experimento. Os equipamentos estão à disposição de todos os brasileiros, todos sul-americanos e do mundo todo, né? Tem usuários do mundo todo. Tem um outro eixo que é a parte de inovação tecnológica, que é uma conexão que a gente tem com as empresas, né, na área de inovação. E, por último, a parte de educação, que tem várias atividades, mas hoje eu quero focar aqui na ILUM. O André, se quiser, eu sento aí e passo. Ah, legal. Esse é o meu. Tem várias atividades. Aqui eu peguei alguns destaques, né? Que, por exemplo, a gente tem o Ciência Aberta, né? Que no ano passado nós tivemos quase 40.000 visitantes. Então, praticamente lá o CNPq, que é uma atividade bem grande, realmente, que nós temos aí. Nada que isso. Direcionar lá. Para lá? Tá, vamos ver aqui. Opa, tá. Tá assim. Tá, vamos ver lá. Força. Então, essas são as atividades. Então, vou entrar mais especificamente na ILUM, né? Então, o governo federal ele tem da ordem de 30 institutos de pesquisa. Na maioria dos institutos de pesquisa, aqueles que têm alguma parte na área de educação são cursos de pós-graduação. O CNPq nós decidimos ter um curso de bacharelado e não pós-graduação, porque a nossa preocupação, e ela iniciou com um grande campineiro conhecido de todos vocês, que é o professor Rogério Cerqueira Leite, que faleceu o ano passado, né? O professor Rogério, ele estava interessado mais ou menos muito mais na formação desses meninos, né? Então, a ideia parte do professor Rogério. Então, a gente tem um bacharelado em ciência, futuramente a gente pode ter um doutorado, talvez futuramente tenhamos até um curso de ensino médio, mas, enfim, hoje nós temos um bacharelado, que é muito difícil, que é um bacharelado que eu vou falar para vocês. Então, é um bacharelado interdisciplinar, ou multidisciplinar, como vocês queiram, mas ele não é interdisciplinar só na palavra, ele é interdisciplinar mesmo. Hoje, os grandes problemas que nós temos para enfrentar, os jovens particularmente de hoje, são diferentes de quando eu tinha os 18, 19 anos. Os problemas que a sociedade enfrenta são diversos, né? Eu posso dar, por exemplo, energia, meio ambiente, né? Toda essa parte que ela envolve um conhecimento de todas as áreas da ciência e um pouco da parte de humanidades. Então, é um curso bastante interdisciplinar e o que nós queremos desses jovens, né? A gente quer o ingresso precoce no universo da prática científica. Hoje em dia, você entra num curso, né, um bacharelado em ciência, em qualquer universidade brasileira, mundial, particularmente, não faz nenhuma diferença. Esses jovens demoram muito para ter uma formação, ter uma independência, pensar com a própria cabeça, atacar problemas interdisciplinares. Então, hoje, por exemplo, a FAPESP fez um trabalho aí da ordem de 40 anos de idade, quando o jovem
já 40 anos, né, já não é tão jovem, ele termina seus pós-docs, etc. Aqui não, aqui ele já entra nessa formação, é uma formação que depois eu vou especificar, obviamente, é um tempo integral, é uma dedicação grande que eles têm durante esses 3 anos, depois eles vão seguir a carreira que eles decidiram, fazer um mestrado, um doutorado e trabalhar num laboratório ou numa empresa, etc. Isso é uma decisão deles. Mas nós olhamos esse ingresso precoce no universo da prática científica, ele vive uma experiência no ambiente de pesquisa, obviamente ele vai ter uma interação grande com os pesquisadores do CNPEM, eles se incorporam em muitas das atividades do CNPEM, mas o que é mais importante é que esses jovens, eles têm não, exatamente 50% do tempo deles em práticas, em aulas práticas, e normalmente as aulas práticas são baseadas em projetos. Então, esses são os meninos que já começam, e meninas que já começam a trabalhar em projetos desde cedo, né? Obviamente, a parte toda teórica e depois uma parte experimental grande. Então, eles ficam lá, né? E trabalham com... Tem as atividades... na ILO tem o seu próprio laboratório, que eles são laboratórios modernos, né? Eu vou falar um pouco mais para frente. Além disso, eles também trabalham com projetos que estão ligados à pesquisa do CNPEM. Então, eles estão realmente lá desde cedo, com pesquisadores sendo formados lá, né? Eu acho que eu não coloquei um slide aqui, mas que eu gostaria de chamar a atenção, que são os professores, né? Os professores são dedicação exclusiva e eles ficam na escola o tempo todo, né? Das 8 às 17, eles estão lá para atender os alunos, obviamente tem a parte que eles ensinam, dão as aulas, mas eles estão sempre lá à disposição. E os professores são avaliados pelo desempenho deles como docente. Eles fazem pesquisa, mas a pesquisa deles eles fazem lá pesquisa no CNPEM e tem os seus... Mas o tempo deles, que eles são avaliados, é o tempo que eles estão lá com esses jovens estudantes. Bom, como é que nós selecionamos esse estudante, né? Isso é importante, né? Essa é uma pergunta que sempre nos fazem. Então, tem a inscrição, que já está aberta, né? Se entrar na página do CNPEM, lá as inscrições estão abertas, ele, a única coisa, põe os dados pessoais que são necessários, né? E depois ele responde por que ele quer fazer ciência, por que ele quer estudar na ILO, e é um textozinho que ele escreve da cabeça dele lá. Bom, depois nós usamos a nota do Enem, né? A gente usa a nota do Enem, que obviamente a gente é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, ao MEC particularmente, a gente usa as notas do Enem. A gente tem lá na ficha de inscrição o CPF dele, assim que sai o resultado do Enem, a gente busca, escolhe os 250 melhores colocados. São só 40 vagas, eu estou falando 250 porque o número de inscritos é bem grande, tá? A busca, a procura é grande, e depois eu faço alguns comentários das outras áreas de ciência. Então, a gente escolhe 250, desses 250 nós fazemos a entrevista com esses 250 e desses 250 nós escolhemos 40. Tem todo um critério de notas, né, que isso não interessa muito aqui, né? É a pontuação do Enem e a pontuação da entrevista, são as pontuações que são relevantes aqui para a gente. Aí convocamos 40 e esses 40 são só 40 vagas, e gostaríamos que fosse mais, mas é muito difícil, né? O nosso sistema de ensino é meio complexo, aumentar muito esse número de vagas. Esse livrinho que está aqui, alguém que quiser pode levar, a gente fez esse livro para explicar aquilo, porque muitas universidades e muitos municípios, outros municípios pelo Brasil afora, gostariam de ter uma ILO. Então, como montar uma escola parecida com a ILO em outros lugares? Esse livrinho talvez fique mais claro. Bom, o que a gente, na entrevista, aí a gente olha lá, o que a gente quer? Um aluno que tem obviamente, uma habilidade socioemocionais, que eu quero dizer aqui, aluno que saiba trabalhar em grupo. Hoje, ciência não se faz sozinho, então ele tem que aprender a trabalhar em grupos, né? Então, projetos que são desenvolvidos por 2, né?
ou trabalhos finais também. Tudo isso daí é feito em grupo e na sala de aula, muitas vezes com um grupo de 4 ou 5, de 6, 7, eles estão sempre interagindo. Obviamente, tem também as avaliações individuais. Tá? Demonstrar habilidade de leitura, compreensão de texto, comunicação, tudo isso a gente olha mais, tenta olhar mais nessas entrevistas, né? E conhecimento de habilidades em matemática básica, álgebra, geometria, etc. Que esses alunos aí que chegam lá, eles têm essa habilidade. Processo, para vocês terem uma ideia, o processo seletivo de 24 teve 1.900 candidatos. E são 98 por vagas, isso aí é bem pesado, né? Realmente às vezes a gente olha com alegria a procura, mas por outro lado é uma tristeza, né? Que devíamos ter mais, né? Diluir esse curso, né? Em outros lugares para ter outras ílons pelo Brasil. Essa seleção, nós já formamos uma turma só, né? Então, eles são 3 anos, e são 3 anos de curso, e depois que ele termina esses 3 anos, ele tem um diploma de nível superior, né? Que é um bacharelado em ciência e tecnologia. Aí ele vai decidir o que ele vai fazer na vida, mas depois eu posso comentar aqueles que terminaram ano passado, por exemplo. E vem alunos do Brasil todo, Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste. Obviamente, a região Sudeste é a maior, né? Então, um aluno lá, vamos supor, lá do Piauí, um aluno do Maranhão, ele foi aprovado, a gente paga toda a passagem aérea para ele chegar até Campinas, etc, etc. Esses alunos têm várias regalias também, né? Além de estudar, que a gente exige, né? E esse aqui é um problema muito sério no país, né? A evasão no Brasil, esse aqui é dado recente do INEP. Então, biologia, por exemplo, a evasão é de 58%, física 67%, matemática chega a 80%, química, tecnologia da informação. E aí não está mais triste que eu vejo a engenharia, por exemplo, que é uma área que o Brasil necessita fortemente, né, de engenheiro. Não tem país que desenvolva sem engenharia, né? E engenharia hoje está 55% de evasão, que é altíssimo, né? E a USP, a ILO, ela chega a uma evasão, não dá nem para fazer conta, né? Porque dos 40 que entram, 38 se formam, né? Então, uma evasão bem pequena, né? E isso é uma coisa importante. Nessa turma agora, a evasão é menor ainda, né? Nessas 3 que estão lá, que seria equivalente a 120, nós temos 118 alunos, né? Então, bom, eles têm uma série de benefícios, né? Então, aqui eles têm. É importante dizer que dessas 40 vagas, no mínimo, 50%, ou seja, 20 vagas são para alunos de escolas públicas, certo? E as demais são disputadas entre todas as privadas, incluindo as públicas. Então, sempre 50% das vagas são alunos de escola pública. Bom, eles têm moradia gratuita, né, com kitnet equipada, curso de inglês, se ele quiser fazer, à noite tem curso de inglês, né? A gente tem uma empresa, transporte gratuito. Esse transporte gratuito é da moradia deles ou da ILUM para o CNEPEM, porque a gente não fica dentro do campus do CNEPEM. A gente tem uma parte no campus, mas a maior parte é fora do campus do CNEPEM, por enquanto. Eles têm vale-refeição, vale-alimentação. No primeiro dia eles recebem um laptop sim, de última geração, né? Isso eu já falei, né? Toda viagem para Campinas a gente paga, a vinda para Campinas, e tem também, obviamente, esse acolhimento psicológico, que é muito importante. Entra muito aluno de 17 anos, que nunca saiu, nunca deixou a família, né? Então, às vezes, sente uma tristeza, mas isso faz parte e a gente tem todo esse apoio aí. O modelo pedagógico de ensino, né? Aqui está nosso coordenador pedagógico, o professor Nelson, mas é um modelo diferenciado, hoje já é muito utilizado em várias universidades americanas e europeias, né? E eu chamo a atenção que nesse modelo aí, o
o aluno, junto com o professor, são protagonistas na sala de aula. Ou seja, a interação é uma interação, a gente não fica nessa disposição que nós estamos aqui de cadeiras, né? Lá são mesas e cadeiras. Então, o aluno ele senta numa mesa com os outros colegas e o professor ele deixa de ser assim, né? Então, avaliação para aprendizagem, modelagem ativa, aprendizagem colaborativa, tecnologias, enfim, esse é um modelo que o professor Nelson que coordena. Aqui dá um exemplo de uma sala de aula, né? Aqui não é muito grande, mas todos vocês estão convidados a uma visita lá, é muito bem projetada. Era onde o local onde começou o Sirius, era uma oficina lá e foi reformada, né? Pela arquiteta da Unicamp, a Selasky, né? Eu esqueci o primeiro nome da Gabriela, né? Bem conhecida aqui, da Unicamp, que ela que projetou, desenhou essa escola. Então, aqui são os desenhos, mas outra sala de aula. E aqui, não vai dar para ler, mas eu já falei um pouco, o ensino lá é 50% na parte de laboratórios. Se você, nenhuma universidade brasileira coloca o aluno tanto dentro de um laboratório. E ciência é a experiência. É a experiência, é o juiz da verdade, né? Como já dizia o Richard Feynman. Então, 50%. Ele começa fazendo várias atividades todos os semestres. Essas são atividades feitas nos próprios laboratórios da ILO, e essas atividades dele, eles têm que percorrer todas as áreas da ciência. Então, eles começam, primeiro, a aprendizagem geral de como se trata um laboratório, daí eles passam para um sistema Ciências da Vida, que está muito mais ligado à biologia. Os alunos, aí outro semestre, eles passam a Ciência da Matéria, que é mais a parte de materiais mesmo. Daí eles passam para uma parte de ciência de dados, e finalmente eles vêm uma parte de computação quântica, informação quântica, ou materiais quânticos. A parte teórica que eles têm, tanto à tarde como de manhã, tem muita ênfase em inteligência artificial. Isso a gente foi montado um curso de maneira que eles saem com conhecimento, inteligência artificial, aprendizado de máquina, high throughput, ciência de dados do modo geral. Então, e essa é uma coisa que eles aprendem bem e rápido, né? Então, eles incluem esse aprendizado deles nos próprios projetos deles. É importante dar esse destaque. Então, esse daqui é feito na ILUM, que tem lá os laboratórios. Aí também tem uma outra parte que é feita no CNPEM. Também ele percorre. Então, aí são os pesquisadores que mandam um projeto para a ILO, que eles querem aluno. Aí nós selecionamos quais são os projetos, em qual aquele que é mais aderente ao período que ele está, e se o aluno lá, num semestre, ele trabalhou lá em Ciências da Matéria, no outro ele tem que pegar projeto em Ciências da Vida. E assim vamos variando, né? E ele está sempre desenvolvendo. E no último semestre, quando ele vai desenvolver, aí ele tem 2 cursos que ele escolhe, o curso que ele quer, que são cursos mais avançados, além de desenvolver o projeto dele, né? Eu não vou entrar em detalhe dos projetos, mas e tem várias atividades, ILUM Portas Abertas, Oficinas da Ciência. Esse aqui é a Oficina do Conhecimento, que pulou aqui, mas esse a ILUM ela está aos sábados, ela está aberta, né? Então, as escolas de Campinas que a gente pega, lá tem um número de 40 inscritos, que eles fazem lá várias atividades, e onde são auxiliados pelos alunos da própria ILO, com as escolas de ensino médio aqui de Campinas. Bom, nas férias, praticamente eles ficam lá no CNPEM, e lá tem cursos, eles frequentam laboratórios, muitos deles vão ver a família, ficam uma semana, mas já voltam lá para o CNPEM, enfim. E essa aqui é um espaço nosso lá dentro do campus. Esse é campus, centro de vivência, é mais frequentado pelos alunos do último semestre, porque o aluno do último semestre ele fica full time nos laboratórios do CNPEM. Então, aí que eles ficam, aí tem a sala deles, tem sala para eles,
tem salas de aula, né? Tem 2 salas de aula, e tem um auditório também que a gente usa na quarta-feira, esse auditório que a gente dá o Diálogos ILO, e a gente sempre traz um pesquisador, uma personalidade importante da ciência brasileira para conversar com eles, né? E, obviamente, isso é aberto para todo o CNPq, mas particularmente é frequentado pelos alunos da ILO. Eventos da ILO, a gente sempre tem, que eu já falei, e atualmente, só para chamar a atenção, esse slide também é antigo, mas atualmente nós estamos preparando um curso para professores do ensino médio, um curso para 1.000 professores do ensino médio para ensinar machine learning, inteligência artificial, junto com um tema. E o tema que a gente escolheu para o ano que vem seria emergências climáticas. Então, esse professor vai ter um conhecimento bastante interdisciplinar de física, biologia, e, obviamente, ciência de dados, tudo aplicado em mudanças climáticas. Eu acho que eu termino por aqui, eu não sei se já deu meu tempo, 15 minutos, eu acho que está bem, mas eu estou aí à disposição de vocês aí. A gente sempre tem alguns eventos, esse evento foi um evento muito bom que teve aí de inteligência artificial, né? Vieram várias pessoas, tivemos um outro aí com a Alemanha, no Max Planck da Alemanha, né? Vieram 15 pesquisadores da Alemanha, né? Tudo por conta deles mesmo, e que ficaram trabalhando com os alunos aí na área de inteligência artificial, dando palestra. Essa aqui é a turma de formandos 22, né? Não tem ninguém desempregado. Ou eles estão fazendo mestrado, ou estão fazendo doutorado, 2 ou 3, eu acho que se incorporaram em laboratórios do CNPq, e, enfim, então aí a vida, tocando a vida deles. Eu agradeço e estou à disposição. Obrigado. Professor, passou esses 15 minutos, passaram como se fosse 1 minuto. Assim, papo muito agradável, né, de uma clareza, uma didática, né? Professores são sempre professores, né? Sempre falo isso. Como eu valorizo e acho importante, né, essa carreira maravilhosa de ensinar, né, de compartilhar o conhecimento e formar novas pessoas. Realmente, se a política me projetar ainda mais, podem anotar aí que eu certamente serei um ferrenho defensor daqueles que ensinam. Enfim, gostaria de mais uma vez de parabenizá-lo e, né, aqui registrar a presença e agradecer do Rui Albuquerque, Rui, que é assessor de relações institucionais do CNPq, da ILUM, né? E também vem representar o senhor José Roque, que é o diretor-geral, né, lá do CNPq, né, e da ILUM. Indiretamente, né, que também é a universidade ali. E, bom, dentro, né, do nosso escopo de apresentação, a gente achou importante realmente ter né, a prova viva de tudo isso que foi apresentado, né, professor? Fázio, realmente nada melhor do que aqueles que estudam, né, que estão cursando a ILUM, que, né, eu não sabia, a gente não conhecia, né, o potencial e tudo que o ensino, né, dessa área pode trazer para os nossos alunos. Ciência e tecnologia é inovação. E agora a gente vai ouvir o comentário, né, e o posicionamento desses 2 alunos. A Lorena, que vai começar aqui, a gente vai ser cavalheiro, né, falar para a Lorena falar primeiramente, e depois o Glauber, para passar para a gente as informações e como que é sentir né, e representar ser um aluno da ILUM. Seja bem-vinda, Lorena. Pois não, se quiser falar para a gente o que se você quiser ficar posicionado ali, próximo, é isso? Pode ir lá, podem ir lá os 2. E aí vocês já nos ilustram como que é estudar na ILUM. Boa tarde, meu nome é Lorena. Tanto eu quanto o Glauber, a gente está no 2º ano do curso. É um curso de 3 anos, a gente está no 4º semestre. E eu venho do interior de São Paulo.
Eu conheci a Elon por conta da minha escola e eu sempre gostei muito da área de pesquisa e eu gostava muito de várias áreas diferentes. Então, ver um curso que era tão interdisciplinar e que tinha contato com um centro de pesquisa tão renomado foi uma coisa que me encantou bastante. E eu não me arrependo nem um pouco da minha decisão, porque, como o Fázio comentou, a gente realmente tem contato com a pesquisa e com os projetos do CNPEM desde o primeiro semestre. Então, a gente tem palestras com pesquisadores. Eu fiz estágio desde as primeiras férias, então eu já tive estágio tanto no laboratório de nanotecnologia quanto de biociências e de biorrenováveis também. Então, a gente tem esse contato direto, tanto durante as aulas como nas férias, de ter oportunidades que são tão legais. Atualmente, eu faço mais parte da pesquisa em biologia, mas a gente tem muita parte de dados, então minha parte de pesquisa é em biologia computacional, mas a gente desenvolve muitos projetos interessantes em que a gente vê como aplicar essa interdisciplinaridade em todas as matérias. Então, a gente faz um trabalho na parte de, por exemplo, o aprendizado de máquina aplicado numa área de saúde ou aplicado numa área ambiental. Então, a gente tem realmente isso em todas as disciplinas desde o começo. Que maravilha. Eu sou de Dracena, perto do Mato Grosso do Sul, bem no interior mesmo de São Paulo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de falar. Eu sou o Glauber, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca. Eu cursava uma graduação antes de arquitetura e urbanismo e eu acabei conhecendo a Elon através do Jornal Nacional, foi uma propaganda que teve, e aí eu olhei para aquilo e falei, cara, tava precisando mudar um pouco, e eu falei, cara, ciência é um bagulho que me interessa muito. Então eu acabei me inscrevendo, e quando eu passei foi uma experiência assim inovadora, através da oportunidade que a gente tem de bolsa, né, de poder eles arcarem com a nossa vinda para cá, conseguir vir, se manter aqui. Então foi todo um auxílio que a gente teve para poder chegar até aqui. E quando eu cheguei aqui, eu já conheci a minha orientadora, que me orienta no meu projeto de iniciação científica, que é na parte de nanotecnologia aplicada à saúde. E desde o começo a gente tem contato, né? Eu e a Lorena, a gente está trabalhando em grupo agora para extrair dados usando inteligência artificial de artigos científicos para poder fazer dataset, para poder treinar modelos também de IA. Então a gente tem esse contato com a pesquisa desde o começo. Já fiz estágio também no CNPEM umas 2, 3 vezes. Esse contato, essa iniciação à pesquisa, que é esse projeto de estágio que a gente faz, a gente tem contato com pesquisadores de um nome assim excelente, pesquisadores internacionais. Então isso abre muitas portas para a gente, principalmente com quem quer trabalhar com ciência e pesquisa. Então a gente acaba conhecendo pessoas que conseguem abrir portas para a gente, e ter esse contato logo de cara é surreal, assim. Então é uma experiência enriquecedora e é uma graduação bem inovadora. Então é uma experiência muito boa para quem tem interesse em seguir nessa área de ciência. Enfim, é muito bom. Hã? Eu sou do Rio de Janeiro, da capital mesmo. Parabéns, Lorena, e parabéns, Glauber, pelo depoimento de vocês. Né, realmente, aqueles que estão nos assistindo, os jovens, o pessoal que busca, né, enfim, formação voltada para a ciência e tecnologia, é bem importante nós realmente divulgarmos, né, Elon, porque às vezes passa, né, muita gente não conhece, conforme o professor Fázio disse. É uma pena só ter essa quantidade, né, de vagas, 40 vagas é realmente um universo pequeno para o nosso Brasil, e com essa questão de ciência e tecnologia se desenvolvendo tanto. Nós precisamos buscar espaço, né, enfim, condições para que alunos, né, dessas áreas sejam, né, incorporados, porque o Brasil precisa repor algumas vagas que estão se perdendo exatamente pela tecnologia. Então, se a gente não fizer algo em breve, muito rápido, nós vamos ter um grande vazio aí de profissionais e muita gente desempregada. Isso pode impactar de uma forma muito negativa a nossa sociedade. Deixa eu fazer uma pergunta para o professor Nelson. Professor Nelson, você como coordenador acadêmico, nós percebemos que a Elon ela é muito dinâmica, né? Porque, exemplo, inteligência artificial está super em moda, mas é algo bem recente. A gente, há 5 anos atrás, eu não me lembro de falar tanto em IA como hoje. Então,
como que essa questão curricular e essa inovação e trazer esses, né, esses pontos de estar sempre, né, assim, na vanguarda da ciência, como é que isso é feito? Tem um corpo né, curricular que está sempre avaliando? Eu gostaria que você passasse para a gente essas informações para a gente ficar um pouco mais assim, a par. Muito obrigado pela participação. Primeiro, eu peço desculpa pela intensidade da voz, porque essa secura de Campinas, ainda bem que está chovendo hoje, né? Porque a garganta sofre muito, rinite, essas coisas todas, né? Bem, uma coisa que o professor Fázio falou rapidamente é a questão do corpo docente, entendeu? O corpo docente nosso é formado essencialmente por jovens, né? Nós temos todos o corpo docente escolhido a dedo, a gente pode falar, e que são profissionais realmente saindo do pós-doutorado, que se dedicam integralmente a ILO, né? Esse ponto que o Fázio levantou, né, de participação, é muito intensa, de forma que todos os professores eles sentem um pertencimento muito grande ao projeto que eles criaram. Sim. Esse projeto foi criado por todos os docentes, tá certo? Desde ali começo de 2020, etc., né, a gente ainda com as máscaras, a gente construiu um modelo, né, que é inovador e no sentido tanto pedagógico, né, tratando a interdisciplinaridade, as metodologias ativas, o aluno como protagonista e o professor como mediador, e o currículo, né, ele está sempre mudando. Tendo em vista a gente tem um núcleo básico, né, mas está se adaptando, né? A gente já está falando de IA, na nossa área de física já se meteu com a biologia, nós estamos na biologia quântica, nós estamos estudando a computação quântica, nós estamos criando a ILUMA, né? ILUMA, Inteligência Artificial, ILUMA. Ou seja, nós vamos ter a nossa IA, isso tudo produzido por professores e alunos, né? Ultimamente, inclusive, tem um projeto que o Fázio estava até comentando, um projeto de automação, né, no laboratório, né, de pipetagem, etc., tornando o fato de reações, de estudos muito mais rápido. Então, realmente, isso deve, em grande parte, claro, à liderança do Fázio, né? O Fázio é uma pessoa excepcional, né? É meu amigo do peito, mas é isso mesmo. E ele dirige toda a ILO assim, com muita propriedade, e os professores compraram essa ideia, eles vivem essa ideia. Então, eu acho que é isso, né? Professores muito jovens, né? Que, como o Beto bem enfatiza, né? Hoje em dia o doutor é formado um pós-doc aos 39, 40 anos, né? E esses jovens aí, aos 24 anos, 25, já serão autônomos, né? Na sua pesquisa, na sua atuação. Isso é uma coisa que a gente foca muito. A gente quer formar um aluno autônomo, né? Um profissional autônomo que cria a sua. E daí a gente tem que desenvolver a autonomia do aluno desde o começo, através de avaliações formativas, né? Que o aluno reflita sobre a própria aprendizagem dele, e a partir daí é learning forever. Learning forever. É isso mesmo. Muito bom, professor Nelson. E agora eu vou fazer umas perguntas aqui também para o meu nobre diretor, né? O pessoal chama ele de Fázio, né, Fázio? Então, acho que Fázio é o nome que é utilizado lá no trabalho. Fázio, dentro, né, da Ilume também, enfim, e parabéns mais uma vez por, né, coordenar de maneira tão maravilhosa. A gente percebe pela fala dos alunos, pelos colegas aqui de trabalho, pelos parceiros do dia a dia. Dentro desse contexto, né, eu estava avaliando ali a sua apresentação, e o ambiente realmente é um ambiente que simula aí o ambiente das Big Techs, né, para o pessoal realmente ficar
confortável, num lugar que seja prazeroso, que todos estejam ali ambientados, professores, alunos, como se fosse realmente uma grande família, e acho que o rendimento nesse contexto é muito maior. Você comentar, en passant, qual é, né, essa disposição de realmente ter um ambiente mais aprazível, mais, né, que traga o prazer para o aluno e para os professores, por que não dizer. E também depois, né, eu vi que tem um auditório bacana para a gente eventualmente tentar pensar em algum tipo de evento que faça uma interface entre a Câmara, né, Municipal aqui de Campinas, os vereadores, com a Ilum, a gente pensar junto com o pessoal do meu gabinete aqui da Câmara para a gente fazer algum evento, para vocês terem um auditório. A gente tem aqui também, mas eu acho que levar no ambiente ali seria algo mais produtivo, trazer mais alunos, pessoas que estão aí interessadas e vendo eventualmente essa questão. Acho que vamos pensar, amadurecer essa ideia, né? Gostaria que você pudesse comentar também dessa possibilidade. E aí, finalizando, né, as perguntas a você, Fábio, dentro do espectro de passar, né, de ser aprovado, a gente, né, foi dito do Enem e a entrevista. A entrevista também é feita por um grupo, e eu vi lá que precisa, né, observar a característica dos alunos, mas são aplicados alguns testes para avaliar realmente esse desempenho ou seja, cultural e de desenvolvimento e de espírito de grupo e tudo isso. Como é que é feita essa questão? Eu vou começar pela última. Tá? Então, essas entrevistas, eles começam logo, os professores, juntamente com... Eu não posso ir muito além, porque senão quem está assistindo vai prestar, vai com viés. Já tem um spoiler, né? Já tem um spoiler. Mas junto com uma área de psicólogos, tá certo? Porque a gente quer, como eu falei, aquele perfil de um aluno que realmente esteja interessado em ciência, um aluno que goste de trabalhar em grupo, né? E um aluno que nós chamamos de easygoing, é um aluno fácil de mudar de ambiente. E a gente trabalha muito bem isso porque a gente tem alunos lá do Amazonas ao Rio Grande do Sul, do Iapoque ao Chuí, certo? Eles fizeram um evento, só um parênteses aqui, não sei se foi essa turma ou qual turma, que eles fizeram um evento lá dos pratos tradicionais da sua região. Não foram vocês que fizeram isso. E era uma coisa maravilhosa. Cada um, eles fizeram um evento, vamos fazer qual prato da nossa região. Cara, era um negócio, para mim foi um aprendizado, eu aprendi bastante. Mas na entrevista, voltando, a gente usa a nota do Enem, que eu acho que hoje o Enem, as questões do Enem são questões bastante mais multidisciplinar, de bom, que a gente sabe que é de bom nível. E a entrevista, então, é trabalhada. E ela é bem trabalhosa também, porque nós temos somente 10 professores, né? E aí com a psicóloga, e vão trabalhando as questões, e elas são feitas entrevistas em grupo de 2. Né? Então, elas levam lá, cada entrevista da ordem de 40 a 50 minutos, né? E é assim que a gente escolhe. A outra, voltando na questão aí do evento, seria excelente um dia, eu diria não a Ilum somente, eu diria visitar o CNPEM. É fundamental. O nosso diretor, Antônio José Roque da Silva, que é o diretor-geral dos laboratórios, com vocês. Ele tem muita interação já, eu não sei se é com a Câmara em si, o Rui pode falar melhor que eu, mas... Comissão de Ciência e Tecnologia, né? E o Zé Roque acho que já teve aqui, né? Com a comissão antiga, talvez, né? Isso. Talvez porque com essa nova a gente... O Peter era antigo? O Peter era que essa aqui... A gravação. Obrigado. É que é a outra, anterior. Sim, anterior. Isso. E a gente poderia pensar num evento, né, com os vereadores aqui de Campinas, para a gente mostrar e no que vocês também podem, né,
para divulgar a gente, é importante. Ninguém vai passar chapéu, mas a gente sabe como é que é, né? Se tiver o chapéu, a gente pula em cima. Mas seria bem legal, né? Conversa com, viu, Rui? Fala com o Zé Roque. E o meu assessor aqui, o Arley, faz essa interface com vocês. Perfeito. Chama os vereadores, é o que eu faço. Se a gente conseguir levar uma quantidade máxima de vereadores para fazer a visita, Isso. e aí a gente pode até depois pensar em um evento. Vocês vão ficar... Eu acho que não sei se todos conhecem. Se conhece, não sei se os... Então, os laboratórios teria que ser um dia todo, mas, por exemplo, vamos pegar lá só para visitar os Sírios. Esses dias teve lá o reitor da USP com seus pró-reitores e diretores, uma comissão da ordem de 30 pessoas, em torno disso, né? Eles falaram, nossa, não acredito que estou no Brasil. Eu estou falando da USP, e a mesma coisa acontece com a Unicamp, estou falando das melhores universidades. Então, vale a pena conhecer, né? E vale a pena divulgar, né? É sempre fundamental isso. E, particularmente, divulgar aqui para a cidade de Campinas a ILO, né? Que, às vezes, como você falou, nem todos conhecem a ILO, né? E isso é fundamental. A primeira pergunta, acho que eu já esqueci. Não, e aí o aspecto do trabalho ali interno? Então, o nosso dia a dia é descontraído, né? Os professores estão lá, as aulas... Aí seria interessante, antes de ir para o CNPEM, lá para o campus, passar na ILO. O seu assessor aqui, ele mora em frente. Certo? É só atravessar a rua, ele entra lá, ele vai ver esses meninos trabalhando, são 3 salas de aula. No segundo semestre, tem uma turma que não está lá, né? Que eles ficam lá no CNPEM. Mas no primeiro semestre, por exemplo, se for, vocês vão ver as 3 salas de aula lá, eles conversando, eles interagindo, muito bom, que os professores estão muito em contato com eles. Lá eles têm uma área também que eles ficam lá discutindo, escrevendo, etc. E tem várias coisas lá. A biblioteca não é coisa enorme, mas é aprazível. Os livros são livros todos novos. Eles têm as salas de leitura. Tem uma sala para eles fazerem também, como é que chama? A sala de áudio, né? De mídia. Sala de mídia. Sala de mídia, né? Eles têm lá para eles. E agora, no final do ano, a gente vai instalar um microscópio eletrônico, assim, para fazer coisas de fronteira, mas para eles já ir mexendo, porque o CNPEM ele tem uma gama de microscópios e esses meninos vão estar treinados já para trabalhar nisso. Enfim, eles fazem o cafezinho deles lá também, né? Porque isso eles têm que fazer. E, enfim. Não, eu só queria mencionar, né, essa questão de visita à ILO, que agora no dia 4 de outubro, sábado, né, nós teremos a ILO de portas abertas, que é justamente abrir as portas da ILO para o público geral. Mas a ILO lá da... Como é que é o bairro lá? Só de Santa Cândida, tá? Pois é, mas é só para... Dentro do... Não o CNPEM, né? O CNPEM tem a ciência aberta. Não, o CNPEM é bem grande, realmente... Nós vamos aqui, já estamos firmando um compromisso, né, aqui perfeito, junto ao Rui, né, ao Nelson e ao Fázio, para a gente fazer uma aproximação entre Câmara Municipal de Campinas e CNPEM / ILUM. A gente fazer uma visita, às vezes de um período, realmente o dia todo vai ser complicado, até porque a gente sabe da agenda de todos, mas a gente chegar aqui depois do almoço, 1h da tarde, ficar até umas 4, 5 horas, enfim, acho que isso é possível. Claro que não serão todos os vereadores, mas eu acredito que vários deles vão ter interesse. Nós vamos fazer esse convite, mas antes disso a gente articula como que a gente pode fazer institucionalmente para que seja algo mais robusto. Bom, acho que chegando... Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta aos palestrantes, aos alunos? Alguém mais queria falar alguma coisa? Pois não? O microfone. Só um minutinho, eu vou levar o microfone para você, por causa da gravação. Por causa da gravação, senão não sabe. Boa tarde, meu nome é Samuel, aqui de Sumaré. A minha pergunta é...
para o aluno que não tem notas no Enem, ele pode participar? Infelizmente, não. A nota do Enem para a gente é fundamental que tenha. A gente usa até nota de 1 a 2 anos, não é isso? Mas tem que ter uma nota do Enem, pelo menos. Então, se você fez o Enem o ano passado, essa nota conta, né? Mas a gente... porque é o único critério que nós temos, é o critério que a gente também demonstra técnico, e para o MEC é fundamental que tenha isso. A gente não faz parte do chamado SISU, tá? No SISU a gente não faz. Quando quer escolher a faculdade, não. A gente trabalha totalmente diferente. Só a nota do Enem. O SISU a gente não faz parte. E nem gostaríamos de fazer. Na verdade, o Enem é uma prova, né? Igual a gente estava conversando, com uma qualidade, né, técnica muito boa. Então, é um vestibular que realmente tem, né, uma robustez para a escolha dos alunos, e, além disso, tem a entrevista, que também é uma entrevista de bom nível e que realmente seleciona. O porquê disso ficou claro, porque realmente é um curso que tem uma grande quantidade de pessoas interessadas e com poucas vagas. E, nesse sentido, acaba sendo necessária, né, essa abordagem e essa, né, avaliação mais criteriosa. Por outro lado, algo muito importante, que metade das vagas são cedidas a alunos do ensino público. Então, isso é muito importante que se diga e se reforce, porque metade das vagas, ou seja, 20 das 40 vagas, são para alunos, né, públicos, de escolas públicas. Então, isso é muito importante. Muitas vezes, né, se diz, né, ou a gente nota que, às vezes, os alunos das escolas privadas podem ter um favorecimento do ponto de vista de ensino e, eventualmente, estarem melhores preparados do que os alunos das escolas públicas, mas, por ter essa quantidade de vagas, acaba equilibrando um pouquinho essas forças. Então, isso é muito importante que seja dito, e, ao mesmo tempo, lá dentro da escola, e por isso que é importante essa entrevista, volto a dizer, realmente vai preparar o aluno para que ele saia de lá. Não é isso? É isso mesmo. E dos alunos que estão formados, ele disse que não tem nenhum desempregado. Acho que isso é uma importante informação para a gente passar para o pessoal, porque ciência e tecnologia é o que a gente pode recomendar. Eu sou médico, né, sou cardiologista, acho que a medicina é uma profissão muito maravilhosa também. Eu sempre reforço aqueles que querem fazer, mas se eu pudesse dar uma dica hoje, para quem está aqui nos assistindo pela TV Câmara, pelas redes sociais, a dica do vereador Dr. Ianco é, se vocês gostarem, obviamente tem que ter, né, gostar, querer, né, ter interesse pela área, mas a área de ciência e tecnologia é uma área muito próspera, e a gente realmente estimula todos vocês que têm essa satisfação, né, e essa vontade realmente de trabalhar e estudar nessa área, que realmente não se desanimem e que sigam em frente, porque é a área do futuro, não só do Brasil, mas de todo o mundo, todo o planeta, né, professor? Bom, eu acho que foi maravilhosa essa nossa reunião, né? A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação se sentiu honrada pela presença de todos vocês aqui. Foi um prazer, passou super rápido e, ao mesmo tempo, muito, né? A gente conseguiu aprender muito aqui hoje, e realmente seguiremos próximos a partir dessa primeira reunião que tivemos. Viu, professor? Professores, todos vocês aqui, seguiremos muito mais próximos a partir de agora, e para a gente conseguir manter esse contato e a gente seguir em frente com os nossos projetos aí para a ciência e tecnologia e para toda a população. Então, finalizando aqui os nossos trabalhos e agradecendo a presença de todos aqui e a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais. O nosso muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado. TV Câmara, Campinas.